Atos 28, versículo 3, está escrito assim: E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Eu vou ler mais uma vez. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Até aqui. Satanás, que é o inimigo da nossa alma, trabalha para nos ferir, para nos machucar, para nos fazer sofrer, para nos derrubar. Mas o Senhor é conosco, e quando o Senhor está conosco, não padecemos nenhum mal, porque Ele nos guarda, Ele nos livra. A víbora tem medo do fogo. Quando Paulo foi lançar lá os gravetos, a lenha no fogo, a víbora fugiu, mas depois ela vai ser lançada no fogo e Paulo não padeceu nenhum mal. Deus tem vitória para você, em nome de Jesus, o inimigo não vai prevalecer. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, está derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer. Todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro. Que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, antes de chegarmos aqui, temos que compreender o contexto de tudo isso que aconteceu. E a história aqui começa bem antes, não é? Paulo, ele havia pregado o evangelho mundo afora, mas o Espírito Santo o moveu a ir a Jerusalém. E em Jerusalém ele vai ser preso por causa do nome de Jesus. E ele já havia sido avisado com antecedência, de antemão, porque quem é dirigido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo traz revelação, traz direção, traz entendimento. Ele sabia do que iria passar e enfrentar, mas mesmo assim ele está disposto a fazer a vontade do Senhor. Muito bem, em Jerusalém ele vai ser preso, depois tramam a sua morte. O sobrinho dele o avisa, é então que ele consegue a sua transferência a Cesareia, uma cidade mais ao norte de Israel, e ele vai ficar lá preso. E o Senhor Jesus aparece a ele e diz: Paulo, tenha bom ânimo, convém que você testemunhe de mim também em Roma. Então o Senhor o anima, ele estava preso, e ele não fez nada de errado, ele pregou o evangelho. Não é? Através da vida dele, o Senhor salvou pessoas, curou, libertou, operou maravilhas. Ele não cometeu nenhum crime, ele se defende, ele apresenta sua defesa, suas razões, dizendo: não cometi crime algum. Todavia, ele, além de ser judeu, fariseu, como ele mesmo diz, não é? Converteu-se depois ao evangelho, ele também detinha cidadania romana pelo nascimento. Além de ter cidadania romana, ele era um homem que conhecia o direito romano e ele sabia que ele tinha direitos. O povo judeu queria condená-lo injustamente, mas ele, conhecendo seus direitos, disse diante do governador lá em Cesareia: estou sendo condenado injustamente, não cometi crime algum, nem contra a lei dos judeus, nem contra César, nem contra ninguém. Todavia, se eu estou diante de um tribunal romano, eu tenho direito, apelo a César. Mas mesmo ele sabendo que tinha direito ao apelo, ele não é enviado imediatamente. Certo tempo depois, ele passa mais de 2 anos preso, ele é enviado até Roma. Um centurião chamado Júlio vai fazer a escolta dele e a viagem era distante. Não é? O capítulo 27 narra essa viagem.
E o Senhor de antemão o avisa, e ele diz, tanto ao centurião quanto ao pessoal do navio, a viagem vai ser incômoda, vai ser trabalhosa, mas não dão crédito a ele. E de fato, a viagem vai ser muito incômoda, porque não é uma viagem só de um navio direto, eles vão no navio até determinado trecho, depois eles trocam de navio e assim vão trocando de lugar em lugar. Chega a determinado momento da viagem que uma tempestade terrível se levanta, a ponto de eles passarem dias e dias sem ver a luz do sol, noites e noites sem ver as estrelas, tamanho era o nevoeiro. E a tempestade aumenta e Deus avisa a Paulo, o Senhor envia o anjo para dizer que o navio iria afundar. Todavia, ninguém se perderia. Este navio agora em que ele está é um navio grande, é um navio cargueiro, é um navio imenso, porque só pessoas haviam 276. Era um navio muito grande, mas devido à tempestade eles vão se desfazendo da carga, dali a pouco vão se desfazendo das coisas do navio e chega a um ponto que o navio se parte ao meio. Mas como o Senhor havia avisado e Deus é fiel, o navio afundou, mas ninguém se perdeu. Todos saíram a nado e chegaram numa ilha chamada Malta. Acompanhe comigo o versículo 1. Atos 28, verso 1. Resumi a largas passadas, só para você entender o contexto. Atos 28, verso 1. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então vamos entender, imagine, não é, quase 300 pessoas no meio do mar, uns nadando, quem sabia, outros agarrados a peças de madeira, pedaços do barco, como finaliza o capítulo 27, conseguiram chegar à ilha, não é? Um frio terrível, chuva caindo, e os moradores da ilha os recebem com hospitalidade, os recebem bem, não é? O texto diz aqui bárbaros, todavia não era bárbaro no sentido literal da palavra, era bárbaro no sentido de não ter a cultura grega da época. Mas muito bem, eles estão lá em volta da fogueira, estão se aquecendo. Alguém já ficou em volta da fogueira alguma vez? Antigamente a gente ficava, né? À noite, conversava, batendo papo. Hoje em dia tem gente que dentro de casa para conversar um com o outro é pelo WhatsApp. Eu acho que essa semana deve ter gente aí que a cabeça deu uma travada depois que o WhatsApp travou, né? Você sabe que essa semana deu aí esse travamento, não sei que dia foi, mas travou aí, não funcionou para ninguém no mundo inteiro. Hoje em dia tem gente dentro de casa, da sala para o quarto, da cozinha para o quarto, tudo conversa por WhatsApp. Antigamente a gente sentava na beira de uma fogueira, conversava, batia um papo, né? Mas muito bem, hoje em dia já foi. Mas voltando aqui, Paulo percebe que o fogo vai apagando. Ele percebe que tem que fazer alguma coisa, senão o fogo vai apagar. Ele está com frio, o tempo estava frio. Então ele resolve pegar mais lenha, mais gravetos para colocar no fogo. E quando ele pega esses gravetos, essa lenha para colocar no fogo, de maneira astuta, de maneira engenhosa, sem ele ver, tem lá no meio uma víbora. Versículo 3, onde começamos a mensagem. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de lenha, de madeira, e pondo-as no calor, no fogo, aliás, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Declare comigo, a víbora tem medo do fogo. Não, mais uma vez, agora com mais fé. A víbora tem medo do fogo. A víbora tem medo do fogo. Quando ela viu o fogo, ela veio para picar a mão de Paulo. E grudou na mão de Paulo. Agarrou na mão dele. Cravou os dentes, as presas. Cravou no sentido de escapar do fogo. E aqui, amados, embora seja algo literal, a palavra tem para nós um ensinamento espiritual. Primeira coisa, quem é a víbora? Aqui no texto é óbvio, não é? É uma cobra. Só que quem representa essa cobra, essa víbora? Abra comigo em Apocalipse 12, versículo de número 9. Vamos ver espiritualmente quem é a víbora, quem é a cobra. Apocalipse 12, versículo 9. O texto diz assim: e foi precipitado o dragão,
a antiga serpente, olha aí, ó, serpente, cobra, serpente, víbora é a mesma coisa, chamada diabo e Satanás, só muda a função do nome, tá? Um é inimigo, o outro é adversário, o outro é acusador, só a tradução do nome no sentido de função, mas é a mesma pessoa, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então, espiritualmente, a víbora é Satanás, e a víbora trabalha para destilar o seu veneno. A víbora trabalha para ver as pessoas sofrendo. A víbora trabalha para ver as pessoas gemendo e com dor. Começou a fazer isso lá desde o Éden. E olha o perigo. Deus criou pessoas com livre-arbítrio. Adão e Eva tinham livre-arbítrio, tinham liberdade de escolha. Deus avisou de antemão: no dia em que comer dessa árvore, certamente morrerá. Só que a víbora lançou o veneno aos ouvidos da Eva e ela ouviu, deixou o veneno entrar no coração e seguiu o conselho da víbora, comeu. E a consequência foi trágica, não é? O pecado, foram lançados fora. E de lá para cá, a víbora vem trabalhando, Satanás vem trabalhando diuturnamente para nos destruir, para nos fazer sofrer. E aí tem gente que ainda diz, não é? O diabo se levantou. Eu tenho para mim que no inferno não tem mais nem cadeira, que o diabo só está de pé o tempo todo levantado contra mim, contra você, e é luta em cima de luta, mas o Senhor está conosco para nos dar vitória, e o Senhor nos dá poder para vencer o inimigo. E nós temos que aprender isso à luz da palavra. Lá no livro do Êxodo, acompanhe comigo. O trabalho do inimigo é esse. O diabo se levantou, ele já está de pé, ele nem senta mais, ele já está de pé. Nós é que temos que estar preparados para combater. Êxodo capítulo 4, abra aí comigo, vamos ler a partir do versículo 1. Enquanto você abre, é fácil de achar porque é o segundo livro. Um resumo rápido, no capítulo 3, não é? Deus aparece a Moisés na sarça, Deus diz: Moisés, eu estou ouvindo a oração do meu povo, estou vendo o que eles estão passando, eu desci porque eu vou livrar a turma, eu vou tirar a turma aqui do Egito, da escravidão, eu vou levar para a terra que manda leite e mel. Deus se revela a Moisés, Deus fala o nome dele a Moisés, algo glorioso acontece. Em seguida, versículo 1, então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não me te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E o Senhor disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornando-se em cobra, e Moisés fugia dela. Deus pergunta: que é isso na tua mão? Uma vara. Lança ela no chão. Ele lançou, vira uma serpente, vira uma cobra. E o Moisés teve medo na hora. Com sinceridade, quem já teve medo de bicho aqui alguma vez? Nem que seja uma barata. Você sabe que a minha esposa não tem uma perna, né? Quando aparece alguma barata, nem para ela correr, ela me grita, aí tem que eu ir lá para matar a barata, né? Às vezes tem animais que dão medo, seja uma barata, que via de regra toda mulher tem medo, seja uma cobra, seja animais maiores, mas enfim, o importante aqui é que o Senhor quer mostrar algo a Moisés. O Senhor quer mostrar algo a ele tem medo a princípio, mas em seguida Deus diz, versículo 4, diz o Senhor: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. O Senhor está deixando claro: eu estou te dando autoridade, Moisés. A víbora não vai te vencer, é você que vai exercer autoridade sobre ela. Você sabe que cobra a gente tem que pegar pela cabeça e não pela cauda. Mas o Senhor está deixando claro: quem anda comigo eu guardo, quem anda comigo eu dou autoridade, quem anda comigo eu dou poder. Agora vamos nas palavras do próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10. Quem está vivo, diga amém. Quem está dormindo, diga amém. Glória a Deus, acordaram. Lucas 10, versículo 19. Palavras do próprio Senhor Jesus. E é curioso a comparação de Satanás com a serpente, porque você sabe que a serpente é um animal que é rasteiro, é um animal astuto, é um animal sorrateiro, é um animal que tem que estar alerta. Esses dias a minha esposa me mostrou um vídeo, me chamou muita atenção. Uma senhora, provavelmente mãe de uma criança, estava numa rede, balançando a criança na rede, e a porta aberta, e a câmera filmando. E a senhora levanta, a criança parece que estava dormindo, bebê pequeno, né? E a senhora levanta, a mulher levanta para ir fazer alguma coisa.
Todavia, quando ela levanta, ela olha a criança. Quando ela olha, ela toma um susto. Vê uma cobra, eu não sei qual era a espécie, mas eu sei que era uma cobra de pelo menos uns 3 metros dessa espessura. Vê entrando pela varanda. E a cobra já tinha levantado a cabeça de maneira sorrateira próximo da rede. Quando a mulher viu aquilo, ela correu e pegou a criança assim, fez um barulho, derrubou as coisas. A cobra viu e saiu de fininho. Olha o susto que essa mulher passou. A cobra é um animal sorrateiro. Do mesmo jeito, é o inimigo da nossa alma, que é Satanás. Lucas 10:19, o Senhor Jesus disse o seguinte: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Declare comigo: eu tomo posse. Declare com fé: eu tomo posse desse poder, e eu vou pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada me fará dano algum. Tome posse dessa autoridade. Embora o inimigo tenha algum poder, o Senhor também nos delega poder para combatê-lo, para vencê-lo, para pisá-lo, para colocá-lo debaixo dos nossos pés. Não o poder de nós, o poder que vem do Senhor. E o inimigo está aí, lançando veneno de todo lado. Não é por acaso que o Senhor compara, não é, aqui os seres espirituais a serpentes e escorpiões, animais venenosos, animais sorrateiros, animais cujo veneno pode ser letal. Uma pessoa pode morrer. Você sabia que uma picada de escorpião pode matar um elefante? Você sabia disso? Um animal desse tamanho, um elefante imenso, 2 metros de altura, se for um indiano, nem se fala, é do tamanho desse prédio, não é? Em altura, gigantesco. Uma picada de um escorpião pode matar um elefante. Olha que perigo. E assim no mundo espiritual, Satanás está por aí, ao derredor, soltando veneno no ouvido de muita gente. Satanás está soltando veneno. Vigie, meu irmão, exerça essa autoridade que Jesus lhe deu. O Senhor Jesus também diz, Marcos 16, volte algumas páginas aí, antes de Lucas é Marcos 16, versículo de número 17, diz o seguinte, 17 e 18, e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, beberão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Todos esses sinais seguirão aos que crerem em Jesus. Dentre eles, expulsar demônios, ter autoridade sobre o mal. Dentre eles, diz aqui o texto, pegar nas serpentes. Não no sentido, não é, de ir lá ver o bicho e lá pegar, deixa eu ver, não. No sentido, se a serpente lhe acometer, você não sofrerá. Não é o caso que está acontecendo com Paulo, mas note um detalhe. A serpente fugiu, Atos 28:3, ela fugia do fogo, porque ela tem medo do fogo. E é necessário compreender isso também. Para exercer a autoridade que Jesus nos delegou, é necessário ter fogo. Por quê? Paulo tinha discernimento, não só literal, mas também espiritual. Ele viu que o fogo estava apagando, e se o fogo está apagando, não é? É necessário colocar mais lenha. Ele tinha que fazer alguma coisa, e foi o que ele fez. Foi pegar lenha. E na hora que o fogo estava apagando, na hora que ele vai colocar mais lenha para o fogo pegar, é nesse exato momento que a cobra ataca, que a víbora lança os dentes. O inimigo da nossa alma ataca, amados, quando o fogo está baixando. Deus quer que o nosso fogo esteja aceso. Diga para a pessoa que está do teu lado: você tem que ter fogo aí dentro, tem que ter fogo ardendo aí dentro, e o nosso fogo é a presença do Espírito Santo na nossa vida. O nosso fogo é essa presença. Provérbios 26, no versículo 20, abra aí comigo. Provérbios 26, o versículo 20 diz o seguinte, Provérbios 26, 20, só a primeira parte. Sem lenha o fogo, o que está escrito aí? Você encontrou? Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha o fogo se apaga. O fogo não pode apagar, porque a víbora tem medo do fogo. E se não tem fogo, fica vulnerável ao ataque do inimigo. Fica vulnerável ao veneno do inimigo, fica vulnerável à cilada do inimigo. O fogo não pode apagar. Para o fogo não apagar, tem que ter lenha.
Levítico capítulo 6, abra aí comigo. Levítico capítulo 6, Deus vai estabelecer o seguinte. Levítico 6, versículo de número 8. Eu vou ler do 8 ao 13, que diz assim, Levítico 6, 8. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Declare comigo: o fogo tem que arder continuamente no altar. O fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. Esse procedimento era diário. Todo dia o sacerdote tinha que ir lá, tirar a cinza para fora e colocar lenha nova. Todo dia. Tira a cinza, coloca lenha nova, porque o fogo não podia apagar. Tinha que arder sobre o altar continuamente. E alguém pode se perguntar: pastor, e daí o que isso tem a ver comigo? O que tem a ver conosco é que, embora esse texto esteja no Antigo Testamento, embora não façamos sacrifícios de animais, porque o nosso Senhor Jesus fez um único sacrifício perfeito, a liturgia serve para nós, o procedimento serve para nós. A Escritura diz de maneira clara que o Senhor Jesus nos fez sacerdotes. Você é sacerdote, você é sacerdotisa. A liturgia tem que ser seguida. A cinza tem que ser tirada para que o fogo continue ardendo no altar. Era responsabilidade do sacerdote tirar a cinza. O que é a cinza, pastor? Cinza é resto, é aquilo que sobrou. Cinza é aquilo que não serve mais. Tem como fogo pegar em cinza, minha gente? Não tem como. Então, o sacerdote tinha a responsabilidade de tirar a cinza. Quem é o sacerdote hoje? Eu e você. Obrigado, querido. Quem é o sacerdote hoje? Eu e você. Qual é o altar hoje que Deus quer o fogo ardendo continuamente? Declare comigo: no meu coração. Declare comigo: o meu coração é o altar onde o fogo não pode queimar. Declare comigo: a minha vida, o meu corpo tem que ser o holocausto vivo, e o fogo é o Espírito Santo ardendo aqui dentro, ardendo aqui dentro. A cinza é o que tem que ser tirado. O que é a cinza, pastor? Aquilo que está aqui dentro, que não presta para mais nada. Aquilo que impede o fogo de arder. O que impede o Espírito Santo de agir na tua vida? Você sabe, e é você que tem que tirar. Era responsabilidade do sacerdote todo dia. Tira a cinza, coloca a lenha. Tira a cinza, coloca a lenha. Tira a cinza, coloca a lenha. O fogo tem que arder e não pode apagar. O que está no teu coração que precisa ser tirado? É uma mágoa? É um ressentimento? É uma amargura? É um ódio? Não é? É uma rejeição? É uma falta de perdão? O que é que está aí dentro que tem que ser tirado e você não tirou ainda? É sua responsabilidade. Coloque para fora, tire para fora, coloque a lenha nova. O que é a lenha? O que é que representa a lenha? Representa a nossa vida com Deus, a nossa obediência, a nossa fidelidade, a nossa vida de oração, a busca na palavra. Se representa o buscar ao Senhor diariamente, buscar ao Senhor continuamente. Se todo dia você tirar a cinza e colocar lenha nova, o fogo não vai apagar. Agora tem gente que quer fogo em cinza, coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Isso é um prato cheio para o inimigo, isso é um prato cheio para Satanás agir. 2 aos Coríntios, abra comigo. Todos me ouvem? Quem me ouve bem, diga amém. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou lhe mostrar um dos motivos que faz o fogo apagar, a cinza ficar. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 2.
Nós vamos ler o versículo 10 e 11. Está escrito assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos, obrigado querido, para que não sejamos vencidos por quem, minha gente? Por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Tem gente que não liberou perdão, a cinza está aí ainda dentro. Tem gente que o coração está pesado. Tem gente que o coração precisa ser limpo. Aqui estamos falando de perdão. Tem gente que é outras razões. Qual é a sujeira? Você sabe. Qual é a cinza? Tem que tirar, senão o fogo não arde. Minha gente, o mundo espiritual vê quem tem fogo e quem não tem. O diabo não está nem aí para cargo. Ele não está nem aí para posição. Pode ser membro, pode ser obreiro, diácono, evangelista, pastor, apóstolo, semideus, quarta pessoa da Trindade. O mundo espiritual vê quem tem fogo e quem não tem. E a víbora só foge do fogo. E tem que ter fogo aí na tua vida. Mas para ter fogo, tem que tirar a cinza e colocar lenha. Tem que tirar a cinza e colocar lenha todo dia. E todo dia você vai colocar lenha. E todo dia você tira a cinza. E todo dia você coloca lenha. E o fogo vai ardendo. E o fogo vai ardendo. E você não padece nenhum mal, mas tem vitória. Volte comigo lá em Atos. Atos 28. É necessário compreender. A víbora tem medo do fogo. Atos 28. Versículo de número 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como escapando do mar a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Sabe por que ele não padeceu? Porque o fogo do Espírito que estava dentro dele neutralizou o veneno, neutralizou a ação do inimigo. Ele lançou a víbora no fogo, ele não padeceu mal nenhum, nem inchado ficou, porque o Senhor estava lá. Querido, querida, tem que ter fogo aí dentro, porque o inimigo pode ter se levantado, ele pode ter vindo contra a tua vida, mas todo o mal vai ser neutralizado, vai cair por terra, porque o Senhor está contigo para te dar vitória. Se você acreditar e você fizer a tua parte, tirar a cinza todo dia e colocar lenha nova, o fogo vai arder e as bênçãos chegarão sobre a tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, se coloque de pé. Nós não podemos extinguir o fogo do Espírito Santo. 1 aos Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito. Dependendo da tradução diz: não apagueis. É no intuito, na intenção de um fogo que está sendo diminuído. Não, nós temos que aumentar o fogo. O problema de muita gente é que Satanás, como diz o ditado, está pintando e bordando na sua vida e você não consegue exercer autoridade. E você não consegue acabar com isso. É necessário examinar aqui dentro, tirar a cinza, tirar a sujeira, coloca a lenha nova. Coloca a lenha nova para queimar todo dia, não é? Todo dia medita nessa palavra, todo dia ore, todo dia busque, todo dia entre na presença de Deus, porque você tirando a cinza e colocando lenha, o fogo vai arder e a víbora vai bater em retirada, você não vai padecer mal nenhum, o Senhor está contigo para te dar vitória. Agora, não adianta querer ter vitória com cinza no coração, não adianta, não é, querer ter vitória sem o fogo ardendo no coração. A víbora tem medo é do fogo, e o Espírito Santo quer te encher de fogo hoje. Ele quer ver você ardendo e queimando na presença dele, porque nenhum mal vai prevalecer contra a tua vida. O Senhor não nos prometeu vida fácil, Ele nos prometeu vida vitoriosa. As lutas fazem parte, os ataques do inimigo fazem parte, mas o Senhor está conosco para nos dar vitória. É de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória, e essa vitória vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Essa vitória vai chegar. Vamos orar, vamos falar com Deus. Fecha os teus olhos. Qual é a cinza que está aí no teu coração? O que é que precisa ser tirado? É sua responsabilidade tirar a cinza, é sua responsabilidade colocar lenha nova. O Espírito Santo já está trabalhando e testificando ao teu coração.